estamos dando início oficialmente à nossa palestra de hoje, o desmonte do Estado e o panorama do setor elétrico no Brasil. Essa palestra, ela faz parte do ciclo de palestras do Grupo GEMAS, é um grupo de pesquisa vinculado ao Instituto Federal do Ceará, cujo nome, GEMAS, significa Gestão, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu sou a professora Anne Feitosa, sou professora do IFCE, atuando no campus Iguatu, atualmente, e estou como líder do GEMAS, e vou apresentar para vocês hoje os nossos dois palestrantes, tá? Nós temos a professora Érica, é professora também do IFCE, no campus Iguatu. A professora Érica, ela é doutoranda em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia, e temos também o professor Calixto, que é mestre e graduado em Economia pela UFRN, especialista em Geografia do Semiárido pelo IFRN, tá bem? Eu vou pedir inicialmente que eles dois se apresentem, e na sequência, a professora Érica iniciará a explanação sobre o tema desmonte do Estado. Eu desejo um bom evento a todos, e, no caso de dúvidas e perguntas, vocês utilizem o chat, tá bem? Boa noite, bom evento. Bom, boa noite. Então, a gente se apresenta, Anne, e depois eu começo, né, assim? Então, com muita satisfação que eu estou hoje aqui para falar de um tema que, particularmente, é algo que eu venho estudando há algum tempo, é uma parte da minha tese de doutorado. Então, já falei com o Calixto que eu vou me controlar para não falar muito, porque a minha parte vai ser mais introdutória, então vai ser mais o referencial teórico que está sendo estudado sobre o tema. E, posteriormente, ele vem com essa parte mais específica, né? Então, como a Anne falou, né, eu sou professora do Instituto, tomei posse ano passado, né? E estou finalizando meu doutorado em Economia pela Federal de Uberlândia. Fiz mestrado na área de Políticas Públicas, que é uma área que eu tenho interesse, que é algo que eu estou estudando também na tese, né? E minha graduação é na área de Economia. Tanto a graduação quanto o mestrado eu fiz pela Federal lá do Rio Grande do Norte. Sou de Natal também, então é isso, a minha apresentação. Vou passar para o Calixto, ele se apresenta e depois eu volto. Tá. Todo mundo já sabe, meu nome é Calixto, também sou formado em Economia e mestrado também em Economia pela UFRN, fiz especialização em Geografia do Semiárido pelo IEF. Já estou como professor substituto lá no Rio Grande do Norte, na estadual e na federal, e hoje eu estou estudando para o doutorado, enfim, para dar sequência às minhas pesquisas. Eu já estudo o setor elétrico há algum tempo, né, e foi parte também da minha pesquisa para a dissertação. Então, eu vou abordar, depois da Érica, eu vou abordar um pouco do histórico e o contexto atual do setor elétrico, né, um setor tão importante, estratégico para o desenvolvimento econômico. E, enfim, passo para a Érica, daqui a pouco eu volto para apresentar a minha parte. Pronto. Então, boa noite a todos novamente. Como o próprio tema falou, né, como a gente fala, desmonte do Estado, eu acho que o cenário nunca foi mais relevante do que o que a gente está vivendo agora, né? Então, é um tema bastante atual, é um tema problemático, é um tema político também. Então, tudo isso a gente tem que pensar agora e pensar com um novo olhar. Então, a minha discussão inicial vai ser justamente sobre o que a gente entende por desmonte, né? Então, essa temática é algo que bastante relevante, né, gente? E falar agora de um contexto que a gente está vivendo é pensar, caramba, quais são os efeitos disso, né? Que são sentidos na sociedade, e isso é verdade. Então, para além da questão econômica, para além da questão política, né, a nossa intenção na nossa palestra de hoje, é justamente mostrar o que os dados e a teoria falam, né, sobre o desmonte, e especificamente trazendo para o setor elétrico. Então, eu irei começar mostrando o que a literatura fala, e Calixto vem em seguida mostrando como é que a gente consegue entender o setor elétrico nesse cenário. Então, o referencial teórico acerca do desmonte do Estado é algo que eu venho estudando para a minha tese, como eu falei para vocês, só que a abordagem que eu estou
adotando na tese é um olhar na agricultura familiar. Como eu tenho interesse em uma política pública específica, que a minha é o Programa de Aquisição de Alimentos, alguns de vocês podem ter escutado, né, um programa que é desde 2003, né, voltado para os agricultores. O governo compra o alimento e doa, né, então foi um programa, assim, genial. Só que o cenário atual vem desfavorecendo o programa, né? E não só essa política pública, como outras políticas. Então, por isso que eu estou estudando resgatando, né, o conceito de desmonte para aplicar no cenário da minha política pública de análise. Então, vocês podem estar se perguntando, então o desmonte é só brasileiro? Não. Desde a década de 70, 1970, que o conceito de desmantelamento ou desmonte ou contração do Estado é estudado em vários países, né? E em 2008, com a crise financeira mundial, né, que os economistas aí, se tiver economista, já vi que tem uns aqui, né? Mas acho que grande parte lembra que a crise de 2008, né, trouxe à tona novamente essa discussão. Então o Estado tem que intervir menos em período de crise. Então o Estado deve gastar menos, né, usar, como a gente chama de políticas contracionistas, de reduzir gasto em momento de crise. Então foi uma discussão que veio com força novamente. Então, para entender o contexto brasileiro de desmonte, a gente tem que pensar no contexto internacional também. Estava até conversando muito isso com o Calixto esses dias, a gente vinha discutindo, né, até mesmo para deixar alinhado o que eu ia falar com o que ele vai falar posteriormente. E a discussão, gente, é essa, que o cenário atual é ideológico, é econômico, é político, né? Então, tal como uma política, o que está por trás, né? Interesses, atores sociais, influências políticas. Então, tudo isso está por trás, né? Então, é tentar resgatar isso e agora pensar no Brasil. O Brasil não é um caso isolado. A questão de governos, né, que vão atribuindo cada vez menos, papel menor, né, no Estado, na economia, é algo internacional, né? A emergência de governos conservadores no mundo todo. Então, isso não é um fato isolado que a gente está vivendo atualmente no Brasil. E o interessante, né? Vários estudos apontam que um grande estudioso dessa área, né, que é americano, ele mostra justamente isso. O cenário de contração, o cenário de desmonte impacta fortemente na população mais pobre. E isso é defendido pela literatura de forma muito forte. Então, se a gente pensar, quais são os fatores que levam um país a desmontar, né? A reduzir seu papel do Estado? Razões econômicas, razões ideológicas, razões de influência política, tudo isso são pontos, né? São fatores que explicam, mas a literatura fala. A questão econômica é secundária, a questão ideológica é o que prevalece. Então, pensar nessa questão de desmonte, que eu quero que fique bem forte na cabeça de vocês, é pensar que está sendo posta em prática uma nova ideologia. Então, isso é interessante, a gente começar a pensar nisso. Então, sempre que associar o desmonte, eu quero que vocês relacionem a mudança ideológica, né? Mudança governamental. Então, comecem a pensar nisso. Então, eu falei do cenário internacional, né? E o que tem acontecendo no Brasil? No Brasil, nem preciso ir muito longe, não. Nem preciso pegar a década de 70, não. Essas 2 últimas décadas estão claras que existem 2 movimentos que são antagônicos, são movimentos contraditórios. De 2003 a 2015, eu chamo de primeiro movimento da política pública ou do Estado. O Estado, nesse período, intervém fortemente na economia. Há uma estruturação das políticas sociais. Acho que vocês devem lembrar do programa Fome Zero, né? Lembram lá do programa Fome Zero? É uma política, né, que surge em 2003 e foi justamente há uma estruturação de uma infinidade de políticas. O PAA, que eu estou estudando, o PNAE, né, que era a merenda escolar, que é uma das políticas mais antigas do Brasil. Tem a questão do programa Bolsa Família. Ou seja, tudo isso foi sendo estruturado de 2013 para 2015. Então, há uma estruturação do Estado. Posteriormente, né, o segundo movimento, que eu chamo de segundo movimento da política pública ou do Estado, vai de 2016 para agora.
Então, quem lembra lá da PEC, né, 95, de 2016, né, que instituiu o teto dos gastos públicos por 20 anos. Então, é um movimento contrário, né, um movimento antagônico do que a gente vinha sendo adotado. Então, nesse cenário atual que a gente vive, né, o que está acontecendo? Políticas estão sendo extintas, há redução de recursos para áreas prioritárias, saúde, que é algo que a gente está vendo agora, né, educação. Então, tudo isso confirma um novo movimento do Estado no Brasil, né? Então, mais uma vez, é questão econômica, é questão ideológica também. Então, não tem como a gente separar isso, né? É questão política, é questão econômica, e tudo está entrelaçado nessa decisão. Porque, assim como qualquer outra coisa, a decisão pelo desmonte é uma decisão. Então, é uma ação do Estado. Então, quando ele escolhe, né, se determinada área não recebe um determinado investimento ou um recurso, é uma decisão. Então, é uma questão política. Então, não tem como a gente fugir aí de, eu não gosto de política. A política está aí, gente, para a gente ver como faz parte do nosso dia a dia, né? Então, no campo político, o que aconteceu, né? Houve o impeachment da Dilma, todo mundo lembra, né? E com isso, há um aprofundamento ainda mais das reformas estruturais, né? Das reformas de redução de gastos, tudo isso foi sendo conformado. Então, por isso que diferentes autores, se vocês procurarem na internet, a desmonte do Estado, no Estado brasileiro, vocês vão ver. Não é só na agricultura, que é o que eu estou estudando, é na questão da ciência e tecnologia, é na questão da educação, é um desmonte na seguridade social, é um desmonte em várias áreas. Então, pensar, é um desmonte do Estado, é um desmonte institucional. Então, é pensar que não é uma área só que é sentida, né, nesse momento. E, mais uma vez, o que sobressai, né, dessa discussão, que todas as teorias falam, nenhuma política pública, gente, como o programa Bolsa Família, né, não foi porque o governo é bonzinho que cria, né? Uma política pública é resultado de lutas sociais, né? Então, o que está por trás disso, de quando a gente desmonta um Estado, é renegar, por exemplo, uma política pública para um agricultor familiar. É, por exemplo, mostrar que há uma elevação, por exemplo, da taxa de crime contra a mulher. E o que está por trás disso? Houve redução de recursos destinados para políticas de prevenção contra a violência. Houve redução de recursos destinados às farmácias populares, principalmente no norte e no nordeste do Brasil. Ou seja, são várias áreas que sentem esses efeitos. Então, mais uma vez, é pensar que o desmonte é visível, e atinge principalmente as classes mais vulneráveis. Então, isso é gritante, é um ponto que a gente tem que discutir, tem que pensar. Repercute na vida de várias pessoas, né? E eu estava até vendo, né, que foi um material que eu até estou usando para a tese, que eu estou usando dados recentes, nem preciso ir para muito longe, né? Vocês podem ver que eu não estou usando coisa de 90, de 80, é de agora. E alguns relatórios mostram que, por exemplo, o gasto no Brasil vem aumentando, né? 2015 a 2017, nominalmente, né, o valor vem aumentando, os gastos públicos. Mas, por exemplo, nosso gasto direciona 2% do nosso PIB para a educação, 2% para a saúde. Aí vocês imaginem uma situação como a gente está vivendo agora, de pandemia, né? E aí, não área prioritária, né? Como é que a gente vai desmontar um Estado? É nessa hora que a gente vê, né, como essa ideologia, na prática, adquire uma proporção ainda maior. É uma perversidade muito grande, gente, que a gente tem que pensar. Afeta muito, afeta nosso dia a dia, afeta nossas condições sociais, econômicas, de vida, de moradia, tudo isso é afetado. Então, é algo que eu estou até estudando muito na tese, né, com todo cuidado, claro, que não tem uma visão partidária, mas é uma visão ideológica, né? É pensar que essa escolha é ideológica, reproduz um padrão que é adotado não só no Brasil, é adotado internacionalmente, e isso afeta um país que ainda não, se a gente for pensar, né, cresce, será que está desenvolvendo, né, que é uma discussão bastante forte também, né, crescer, aumentar PIB, por exemplo,
e desenvolver, pensar nas classes sociais, né? Na mudança da estrutura, da economia, da sociedade. Então, isso traz muitos prejuízos, principalmente para um país como o Brasil, né? Que já é tão desigual. E aí, essa discussão do desmonte do Estado, como vocês podem ver, né? Afeta diferentes áreas, como eu falei. E aí a gente ficou pensando, né? E o setor elétrico? O setor elétrico está passando por uma situação de privatização, que isso repercute em precarização. Como é que afeta a gente, né? Então, foi nesse sentido que a gente tentou alinhar esses dois debates, né? Como o cenário desmontado, como o cenário de contração do Estado, de redução do Estado, afeta o setor elétrico do Brasil, certo? Eu vou tentar passar para o Calixto agora, e se vocês ficarem com dúvidas, eu explico alguns pontos. Se eu lembrar de alguns outros pontos, eu falo novamente no final, tá bom? Vou passar para o Calixto. Tá. Obrigado, professora Érica. Mais uma vez quero agradecer o convite, né, a você, a professora Anne também, para a gente debater um tema tão interessante, instigante, né, para a gente pensar que país nós queremos para o futuro, né? Então, eu fiz uma apresentação, eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem, tá certo? Eu vou falando e vocês vão acompanhando e no final a gente debate sobre ele. Apareceu aí para vocês? Não. Não? Deixa eu... Peraí. Tá aparecendo. Apareceu? Deixa eu tentar novamente, peraí. Agora. Apareceu a apresentação, Érica? Já apareceu. Fica abaixo do teu próprio nome, nessa listazinha de pessoas, você vai perceber que aparece o teu nome, Calixto Neto, e abaixo aparece Calixto Neto Apresentação. Aí tem que clicar em Calixto Neto Apresentação, para que você também veja os demais. Claro que você já está vendo, né? Mas os demais que não conseguiram ainda identificar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não estou achando onde... Onde tem Repete aí, por favor. Né? Tem Calixto Neto, entre parênteses, a apresentação. Aqui é onde fica a relação de pessoas participantes. Conseguiu localizar? Não, viu? É a primeira vez que eu mexo aqui, então eu... Assim, na parte superior direita tem pessoas, né? Aí tem o chatzinho, não sei como é que... Tá. Apareceu agora, né? Pronto. Apareceu. Pronto. Bom, é uma pequena apresentação para a gente, né, acompanhar o que eu vou falar, tá? Bom, a Érica já falou sobre a atuação do Estado, né, conceitualmente e teoricamente, né, como é que ele atua. Ora, o Estado é importante para alguns setores, ora ele não é, ora tem que privatizar, ora não tem que privatizar. Enfim, eu estou abordando o setor elétrico, um setor importantíssimo para um país em desenvolvimento como o Brasil, tá? Então, a gente está podendo fazer esse debate agora devido as fontes de energia, né, que fazem com que as coisas que a gente gosta no dia a dia, né, celular, enfim, assistir uma televisão, enfim, tudo que a gente faz hoje em dia precisa de energia, tá? Então, eu vou começar a apresentação com uma pequena abordagem histórica sobre o setor elétrico, tá? Como é que ele surge. Anne, você pode me ajudar para... Como é que eu passo agora os slides?
Não tem um bichinho, tem uma setinha não para passar? Não Calixto, tem. no Oi. teu computador normal, assim, no teu PowerPoint. Não é dentro da apresentação em si. Você vai Ah, na tá. sua tela, do seu computador, que nós Ah, estamos tá. vendo dentro do Ah, Meet, tá, mas tá. É um espelho, né? Tá certo, entendi. é isso. Tá passando aí agora? Tá sim. Pronto, ótimo. Então, bom, eu estruturei a apresentação em 5 tópicos, tá? Primeiro eu vou fazer uma introdução, como é que surge o setor elétrico, tá? Isso remonta ao final do século XIX, início do século XX. Depois eu vou falar um pouco das estratégias, das ações de atuação do Estado nesse setor, tá? E aí está imbricado o processo de industrialização do país. E aí eu volto com a crise do setor elétrico, também imbricado com a crise econômica nos anos 80, né? Essa crise começa nos anos 80, mas se arrasta nos anos 90. Aí entra o processo de privatização, as ideias neoliberais, etc. E aí eu volto novamente no quarto tópico para falar do modelo atual, que é um modelo elogiado no mundo inteiro, tá? Não é mais aquele modelo estatal que a gente vai ver, nem vai ser o modelo totalmente privatizado, totalmente na mão privada. É um modelo híbrido, considerado um modelo híbrido, em que os atores são tanto público quanto privado, tá? E depois eu concluo trazendo uma abordagem sobre o que seria o processo de privatização da Eletrobras, que é o que está hoje em voga, tá? O que traria de prejuízo para o setor elétrico e também para a população como um todo, tá bom? Então, eu vou tentar ficar nos 20 minutos, para dar tempo para a gente discutir depois. Cada tópico desse levaria pelo menos 1 hora, tá? Mas vou tentar resumir historicamente o que é que foi o setor elétrico. Primeiro, a formação do setor elétrico acontece pelo capital privado. Não somente o capital privado, mas o capital privado estrangeiro. E o investimento do capital privado estrangeiro aqui no Brasil se dá muito pela estrutura da economia cafeeira. O Brasil, no final do século XIX e início do século XX, é um grande exportador de café. E a dinâmica da economia está voltada para a economia do café. Então, algumas regiões do Brasil, principalmente Rio e São Paulo, e outras regiões mais ao sul, né? Estou falando aqui em termos de município, tá? Então, esses investidores estrangeiros investem aqui no Brasil para atuar nessas regiões mais dinâmicas onde o café atua. Tem historiadores que falam que o período do café no Brasil é como se fosse, fazendo uma comparação, é como se fosse o petróleo da Arábia Saudita, né? De tanta riqueza que esse período gerou para a economia brasileira. O problema é que era um setor para agroexportação, então a economia brasileira era voltada para o café, o produto gerado era destinado ao setor externo, tá? À exportação. Ao exportar, entrava divisas. Divisas em economia significa a entrada de dólares, tá? Para resumir. E aí fazia com que o mercado interno importasse aquilo que a economia naquele momento não produzia. Até porque era uma economia que a gente chama em economia, né? Economia de enclave, não tem muita relação com outras dinâmicas econômicas e outras atividades, tá? Então são duas empresas estrangeiras que atuam nesse mercado mais dinâmico, que tem relação com a economia do café. Uma ainda existe até hoje, que é a Light, hoje ela atua no Rio de Janeiro, né? Essa empresa ela é de origem canadense, ela atuava tanto em Rio quanto em São Paulo, né? Rio era a capital naquela época, né? Lembrando que a gente está no período da República Velha. Então a Light ficava na capital Rio de Janeiro e algumas cidades do interior, e também na capital São Paulo. Na capital do estado de São Paulo, que é São Paulo, né? Enfim. E outro grupo, que era americano, a Amforte, que é American Forwarding Company, ela atuava em outras cidades também da região sul-sudeste. Lembrando que são as regiões mais dinâmicas naquele período, né? Não tinha muita conectividade com a região nordeste, a região norte e a região centro-oeste, tá? Então, nesse primeiro momento, no final do século XIX e início do século XX, é o capital privado que atua no setor elétrico, certo? Bom, o problema é que em 1929 acontece Estão vendo, né? Eu passei de slide, né? Tá, só para confirmar. Sim. Tá.
Esse modelo, que tem o setor privado como grande capital de investimento, ele começa a entrar em colapso com a crise da Bolsa de Nova York em 1929. Bom, se a maior economia do mundo naquele período, os Estados Unidos, entra em crise, e o Brasil é um grande exportador de café para aquele país, se lá entra em crise, a economia interna também entra em crise, a economia do café entra em crise. Então, na década de 30, um grande debate no Brasil, que tipo de paradigma agora de desenvolvimento econômico vai ser adotado. E a industrialização que vai ser o carro-chefe agora para desenvolver a economia brasileira, né? Lembrando que a industrialização não é somente fabricar máquinas, equipamentos, ferramentas, equipamentos do lar, enfim, a linha branca que a gente conhece, né? Mas também para conectar mercados, fazer portos, aeroportos, construir ferrovias, construir hidrelétricas, enfim, um grande aparato de infraestrutura era necessário para desenvolver o processo de industrialização. Então, nesse momento, o Estado é chamado para ser o carro-chefe, para puxar esse processo de desenvolvimento. É o Estado, nesse período, através de Vargas, né, que faz o processo de industrialização nesse período, tá? E vejam, nesse período não é uma questão ideológica, é uma questão pragmática do capitalismo. Naquele momento, o capital privado não tinha interesse, a economia americana em crise, e nem tinha aportes financeiros para tocar um processo tão complexo de industrialização. Então, o Estado é chamado para fazer esse processo. E aí eu vou deixar um pouco a economia assim, mais geral de lado, vou voltar para o setor elétrico. Nesse período, são as estatais criadas pelo Estado, as estatais no setor elétrico, que vai fazer esse processo de expansão da energia. E por que o capital privado não tem interesse? Primeiro, por causa da crise, né? E segundo, o capital privado tem uma lógica diferente do capital, digamos assim, público, né? Do investimento público. Para você fazer uma hidrelétrica, por exemplo, que foi o modelo desempenhado pelo Estado naquele período e até hoje, né? Uma das características das hidrelétricas é capital intensivo. Em economia, capital intensivo significa muito capital. O investimento é muito alto para fazer uma hidrelétrica. Não somente a hidrelétrica, mas você fazer a conexão, né, que é a transmissão, e até a distribuição ao consumidor final. Então, você precisa de muito capital. O investimento é muito alto. E o capital privado não tem essa lógica, certo? Segundo, a maturação de investimento é de longo prazo. Uma hidrelétrica fica pronta em 5 anos, hoje em dia, naquela época era um pouco mais, né? Porque, enfim, devido à tecnologia, hoje se constrói mais rápido uma hidrelétrica, mas a maturação de investimento é de longo prazo. O capital privado não tem essa lógica. Então, se eu for abrir um negócio hoje, eu quero começar a ganhar dinheiro amanhã. Em processo de infraestrutura, principalmente em monopólios naturais, que é o caso do setor elétrico, daqui a pouco eu explico rapidamente o que é o monopólio natural, a maturação de investimento é de longo prazo. Então, o capital privado não tem interesse, porque você vai ter rentabilidade daqui a 20, 25, 30 anos. Então, não é interessante também nesse aspecto. E a escolha das hidrelétricas é porque ela tem ganhos de escala. O que seria isso? Como o volume de produção na hidrelétrica é muito grande, quando você produz um megawatt, o custo unitário daquele megawatt é muito baixo, porque o volume é muito alto, isso é ganho de escala. Certo? Por isso que as hidrelétricas foram escolhidas. Não só por isso, mas porque o Brasil tem uma bacia hidrográfica fantástica, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos ainda 2/3 a serem explorados, principalmente na região amazônica, tá? E por que é um monopólio natural? Porque naturalmente vai para a mão do Estado. Em alguns setores da economia, que a gente chama de falhas de mercado, o Estado atua naturalmente. Não faz sentido você ter, por exemplo, 10 empresas atuando na hidrelétrica. Como é que seria isso? 10% de cada empresa vai ficar na produção de energia? Como é que não tem? Seria ineficiente. Então, é natural que o Estado atue em certos setores. E a energia é um deles. Saneamento básico é outro exemplo de monopólio natural. Não seria interessante, por exemplo, no saneamento básico, ter 2 empresas privadas? Como é que a minha casa tem o saneamento básico da empresa A e meu vizinho tem da empresa B. Veja que ineficiência seria isso, né? O aporte de investimento. Então, não tem, do ponto de vista econômico, não tem cabimento ter 2 empresas, tá? Por isso que o Estado atua em determinados setores. Nesse período,
o Brasil cria algumas empresas estatais, Furnas, Chesf, Eletronorte, e outras, tá? Eu não vou lembrar todas, são muitas. Para vocês terem ideia, o Brasil tem mais de 1.000 hidrelétricas, né? Só o Estado tem 200 e... Só a Eletrobras tem 200 e poucas, quase 300. Então, o Estado, nesse período de 50 anos, entre os anos 30 e os anos 80, o Brasil cria uma competência na construção de hidrelétricas, tecnologia própria, e de linhas de transmissão. Isso foi desenvolvido internamente por nós, enfim, pelo Estado brasileiro. Você também tem que distribuir essa energia. Os governos estaduais, naquela época, foram chamados para fazer o processo de distribuição, né? É quem atende o consumidor final. Então, era um setor hierarquizado. Você tinha geração e transmissão pelo governo federal e a distribuição pelos governos estaduais. Outro fator fundamental criado pelo Estado, planejamento. Se eu tenho perspectiva que a economia vai crescer daqui a 10, 15, 20 anos, é necessário planejar o setor elétrico, para que sempre a oferta ande à frente da demanda. Eu não posso, por exemplo, deixar a oferta estagnada e a demanda chegar na oferta e colapsar o sistema, né? Quanto maior a demanda, você pressiona a oferta e você tem, enfim, apagões ou até mesmo aumento de preço. Então, planejamento é fundamental e é o Estado que faz esse tipo de política. Quarto item, operação e integração do sistema. Todo o nosso sistema elétrico ele é operacionalizado. Você tem um operador nacional do sistema elétrico e ele é integrado. O que é que isso significa? Se, por exemplo, na região Nordeste faltar energia, a Chesf não tem condições de gerar energia suficiente para a região Nordeste, como o sistema é integrado, eu posso pegar blocos de energia da região Sul, sobrando, e como o sistema é interligado, eu coloco no sistema e vai para a região Nordeste. Então, se tiver mais oferta do que demanda em determinadas regiões, eu posso fazer essa realocação. Então, todo o sistema é interligado. Tem até uma imagem, eu esqueci de colocar aqui, mas, enfim, um pesquisador da UFRJ, ele sempre usa essa imagem que as linhas de transmissão no Brasil, ela liga, só para ter uma ideia, né? Ela liga Lisboa a Moscou, de linhas de transmissão, para você ver o complexo que é o sistema elétrico. Bom, o grande problema é que chega na década de 80 e o Brasil entra em crise. Entra em crise por vários motivos, vou citar aqui rapidamente, a gente pode voltar depois para dúvidas, tá? Primeiro que a gente financiava no mercado externo. Historicamente, a gente nunca teve um mercado de capitais tão desenvolvido, né? Então, a gente pegava empréstimos internacionais em dólar para fazer o nosso processo de desenvolvimento econômico. E as empresas estatais do setor elétrico, especificamente, eles pegaram empréstimo no mercado externo. Qual o grande problema? Naquele período, no mundo inteiro, o Estado era voltado para fazer o processo de desenvolvimento econômico, né? O famoso Estado de bem-estar social. No pós-guerra, né, o Estado que comanda essa dinâmica. Só que chega na década de 70, dois choques do petróleo faz com que o Fed, o Banco Central americano, né, pela desvalorização do dólar, aumenta a taxa de juros. Na hora que o Fed aumenta a taxa de juros, os capitais que estavam no Brasil e outros mercados emergentes, né, em desenvolvimento, se voltam todos para o mercado americano novamente. E a gente fica a gente vê na literatura, né, crescimento com endividamento. A gente fica com passivo externo muito alto. E por que isso é interessante, né? Porque a gente nunca teve capacidade de ter uma poupança interna própria para fazer os nossos investimentos. Então, esse período da década de 80 é conhecido como período da década perdida, né? A gente estagnou, hiperinflação e a economia estagnada. E as empresas estatais do setor elétrico pagam por isso, né? Primeiro, porque elas são usadas para pegar empréstimos internacionais, né? E quando a taxa de juros aumenta nesse período que o Banco Central americano eleva a taxa de juros, o encargo, né, os juros sobre a dívida que o Brasil tinha aumenta. Então, a gente se endivida em dólar. Segundo, como a gente estava no processo inflacionário, as empresas estatais do setor elétrico são usadas para mitigar a inflação. Ou seja, se o Estado brasileiro tem o controle das empresas estatais, a inflação está aumentando e o preço da energia elétrica não está aumentando. Ele segura. Isso é uma política de Estado, né? Segura o preço para ver se fazer a mitigação do processo inflacionário. Então, elas perdem receita por isso também.
E terceiro, que o planejamento que eu falava anteriormente, né, de olhar sempre a 10, 15, 20 anos, o planejamento é quebrado, porque não tem mais como fazer investimento, as obras que iniciaram, elas param de ser continuadas, e aí o custo aumenta, você não tem para que mais fazer planejamento. Esse é o modelo que se esgota na década de 80 junto com a economia brasileira. E aí, a Érica falou, né, essa questão do Estado mínimo, da atuação do Estado, etc., né, esse período é conhecido como período neoliberal na década de 80. O que era, né, o que é que o consenso de Washington, né, enfim, um consenso que foi elaborado lá na capital americana, Washington, que as economias emergentes fizessem os ajustes das contas públicas. Como naquele período o Brasil devia muito, né, tanto internamente como externamente, era necessário fazer o ajuste nas contas públicas. E para fazer os ajustes nas contas públicas, tem várias maneiras, tá? Eu vou resumir aqui o que nos interessa. O primeiro deles, se você tem uma dívida maior do que a sua receita, esse gap, essa diferença, você tem que fazer, de algum modo, aumentar a receita ou diminuir a despesa, tá? Uma das formas de você aumentar a receita é vender ativos do Estado. Vender ativos significa vender uma empresa estatal, vender uma empresa pública, né? Enfim, para fazer caixa e para pagar esse endividamento externo. Ou esse endividamento interno, dependendo do contexto. Então, aí que adota o processo de Estado mínimo, né? O Estado não deve atuar em determinados setores. E não foi diferente no caso brasileiro para o setor elétrico, né? Tanto é que na década de 90, as primeiras empresas que são privatizadas são aquelas que dão maior, digamos assim, onde o dinheiro entra no caixa, né? Que são as empresas estaduais. Foi assim no Rio Grande do Norte, foi assim no Ceará, enfim, foi assim em vários estados que privatizaram suas empresas, né? E aí a ideia era que o Estado sairia de alguns determinados setores para o capital privado atuar. Só como eu falei, o capital privado não tem a lógica de atuar em longo prazo, né? E o setor elétrico pagou muito caro, apostando que o setor privado, na década de 90, ia fazer os investimentos necessários. Primeiro que o mercado brasileiro, enfim, tinha um certo risco, né? A gente estava ajustando a economia, né, com o plano real, etc., né? Não tinha uma segurança jurídica, não tinha um marco regulatório, como é que seria, tá? Então o capital privado não atuou no setor elétrico. E aí, por que isso é interessante, né? Porque quando ele não atua para aumentar a oferta de energia, a demanda sempre está crescendo. Tanto é que esse gráfico aqui eu botei, só para dar uma ilustração, que a demanda por energia sempre é crescente, enfim, a gente melhora de vida, a gente compra mais coisas, etc., né? Até mesmo o planejamento de longo prazo da economia para crescimento do PIB, etc., sempre tem uma demanda por energia. O setor privado não entra, o setor estatal para de investir por causa do endividamento, como eu falei na década de 80, né? E aí o setor elétrico entra em colapso entre 2000 e 2001, que a gente ficou conhecido como racionamento da energia elétrica naquele período. Foi necessário fazer várias políticas de conscientização para a população para consumir menos energia. Olha que coisa interessante, né? Um país que quer crescer, um país subdesenvolvido, que tem, enfim, tem projetos de desenvolvimento a longo prazo e não tem a capacidade de gerar energia suficiente para atender a demanda, entra em colapso. Então, o setor industrial pagou, o setor residencial também pagou por esse não investimento nesse período da década de 90. Então, esse gráfico aqui mostra que entre 2000 e 2001 há uma queda na demanda por energia justamente pelo racionamento. Tudo bem que naquele período houve racionamento de água, né? Assim, não choveu como esperado. Mas quando você tem planejamento, você tem como fazer com que essa situação não aconteça de forma tão impactante na economia, tá? E aqui eu mostro que o gráfico está para o consumo de energia, mas o PIB acompanha sempre a demanda por energia, tá? Então, esse gráfico aqui que eu peguei nesse período mais recente, pós-crise de 2014, né? Enfim, quando a economia brasileira entra novamente em crise, a demanda por energia também cai. Por quê? Demanda por energia e crescimento econômico estão ligados diretamente, tá? Eu só botei aqui esses dois gráficos para mostrar que crescimento econômico e demanda por energia estão ligados. Tanto é que em 2016 para cá, a gente está crescendo o crescimento do PIB está crescendo em torno de 1%, a demanda por energia já começou a aumentar.
Então, qual é o modelo atual, né? Quando o novo governo entra em 2013, viu a questão do não planejamento afetar a expansão do setor elétrico, e era necessário fazer um novo SEB, né, que é o Sistema Elétrico Brasileiro. Então, foi feito um novo marco regulatório, em que, para resumir, tá, esse novo marco regulatório do setor elétrico não poderia ser mais aquele modelo estatal, né, verticalizado, somente aporte estatal, com empresas públicas, atuando, né, tanto na geração quanto na distribuição e comercialização, mas agora o modelo é híbrido, é um modelo público e privado. E o Estado adota primeiro esse modelo híbrido, né, parceria público e privado, e também retoma o planejamento. O planejamento é fundamental para você olhar a economia daqui a 5, 10, 15, 20 anos. O planejamento energético também acompanha essa questão do crescimento da economia. Então, é criado em 2004 a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, ligada ao Ministério de Minas e Energia, para fazer o planejamento de longo prazo da economia. Outra empresa que é instituída nesse período é a CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia. É ela que vai fazer, ligada à ANEEL, né, a Agência de Energia Elétrica, essa empresa ligada à ANEEL que vai fazer os leilões, que é uma inovação que o Brasil adota, né, uma parceria público-privada, em que a ideia principal é que o Estado faz o leilão e quem der a oferta por menor tarifa ganha. Esse é fantástico essa ideia, né? Enfim, outros países estão tentando copiar o que o Brasil fez, essa política pública, né, de leilões. A ideia básica é essa: você o Estado organiza o leilão, mostra quais são as fontes de energia que podem ser exploradas através da EPE, né, pelo planejamento, é eólica, é hidrelétrica, é solar, é o quê? Então, ela abre o leilão, os investidores privados entram no leilão e quem der o menor preço pela tarifa ganha contrato de 30 anos. E aí sim, você tem uma seguridade jurídica, né, para os investidores privados fazerem os seus investimentos. A outra coisa é a modicidade tarifária. Ou seja, o que é modicidade tarifária? Você não ter crescimentos muito abruptos da tarifa, tá? Então, modicidade tarifária é essa: você tem uma estabilidade nos preços da tarifa no longo prazo. Eu tenho certeza que muitos vão perguntar por que as tarifas no Brasil são muito caras. Isso aí a gente conversa daqui a pouco. E a outra é garantir a oferta de eletricidade. Ou seja, a demanda tem que ficar atrás da oferta. Ou seja, você tem que planejar e criar a oferta sempre à frente da demanda para não entrar em colapso. E dentro dessa garantia da oferta de eletricidade, o Estado, através da política pública, como a Érica falou, e a EPE mapeou, naquele período, entre 2004 e 2008, se eu não me engano, a EPE fez um mapeamento e constatou-se que mais ou menos 15 milhões de brasileiros no século XXI, não tinha acesso à energia elétrica. 15 milhões de brasileiros. E aí é instituído o programa Luz para Todos, né? Através de subsídios do Estado, as empresas fazem o aporte em investimentos e é feito essa política pública de levar energia elétrica para brasileiros que não tinham energia elétrica. Isso é uma política pública que o Estado atua para mitigar o sofrimento, enfim, melhorar a qualidade de vida das pessoas, etc. Então, vamos lá. Modicidade tarifária garantir a oferta de energia, a parceria público-privada, né, que são as PPPs, leilões, os consórcios, e aí entra a Eletrobras, tá? Giral, no Rio Madeira, em Rondônia, e Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, essas grandes hidrelétricas só foi possível através de um consórcio com as empresas públicas atuando. Alguns especialistas, né, tem um grupo de estudos da UFRJ que pesquisa o setor elétrico, chamado GECEL, que eles falam que seria impossível fazer Belo Monte e fazer Giral sem as empresas públicas, né, sem a Eletrobras, sem a Chesf, enfim, sem a Eletronorte e outras estatais. O consórcio é o quê? São vários grupos, né? O Estado entra e outros grupos privados também entram. Junta, como se fosse assim, junta o dinheiro, digamos, para facilitar o entendimento, né? Junta o investimento, tanto privado quanto público, e constrói a usina hidrelétrica, as linhas de transmissões, etc. E depois vão ser os lucros, digamos assim, ou a rentabilidade vai ser dividida entre os atores que atuaram nessa construção.
E, por fim, esse novo marco regulatório do SEB em 2004 adota as novas fontes de energia. Agora, não somente hidrelétricas, tá? Até porque tem uma questão ambiental, etc. Tem que entrar outras fontes de energia. E aí entra, e o Brasil, graças a Deus, tem abundância tanto em energia solar, energia eólica, biomassa, etc. Né? Então, novas fontes de energia também são introduzidas na matriz elétrica. Tá? Então, você diversifica a matriz, não fica só na hidrelétrica. Você diversifica e, portanto, você tem uma segurança energética de longo prazo mais sustentável. E aí, eu volto a repetir, as empresas públicas são fundamentais nesse sentido. Porque o setor privado não tem essa lógica de atuar no longo prazo. Então, para encerrar, concluindo, aqui eu mostrei, aqui é só um mapinha para mostrar como é que a matriz elétrica atualmente está dividida, tá? 65% é hidrelétrica, né? Através de fonte de água, né? Ou seja, um insumo barato, você não paga por ele, Deus dá para a gente, né? E a gente usa para gerar energia barata, com um ganho de escala enorme e, enfim, e renovável, né? Acima de tudo. E depois a fatia da pizza está distribuída entre solar e eólica, tem derivados de petróleo, né? Como as termoelétricas, nucleares, etc. E a biomassa, que é basicamente a cana, tá bom? Isso aí é o que está constituído o setor elétrico brasileiro. Bom, concluindo, por que privatizar a Eletrobras, que é o que está em voga agora pelo atual governo, né, é perigoso? Primeiro, essa decisão está vindo do Ministério da Fazenda, não está vindo pelo Ministério de Minas e Energia. Então, não é decisão, a meu ver, puramente técnica e necessária para fazer uma privatização dessa. E aí, se a gente privatiza um setor estratégico para o desenvolvimento da nação, para o desenvolvimento da economia, etc., né, você pode perder o planejamento. Aquilo que a gente já viveu, a gente pode perder o planejamento de longo prazo, porque o setor privado não tem essa visão de olhar a longo prazo. Tá? Outra situação é que pode mexer com a soberania. Fala-se que, se a Eletrobras for privatizada, 3 grupos podem comprá-la. Hoje dizem que provavelmente serão chineses, né? Então, você imagina um grupo estrangeiro, provavelmente uma estatal chinesa, comprando uma estatal brasileira para atuar no nosso mercado, enfim. E aí ela pode, sabe-se lá que tipo de política ela vai adotar, onde ela for proprietária do capital, né? Nas empresas da Eletrobras. E aí você pode gerar conflitos pela água, né? O Brasil tem vários aquíferos, né? E o principal é o aquífero Guarani, né? Um reservatório de água no subsolo enorme. Então, como é que vai ser isso, né? Quem vai atuar? É a União? É a empresa que comprou o leito do rio ali? Sim, e o leito do rio vai ser de quem? Então, tem um embaraço jurídico aí que se for privatizado vai dar muita discussão. Uma outra situação que eu quero chamar a atenção é o prejuízo econômico e social. Sei lá, a pesca, a agricultura, o turismo nessas regiões que tem esses investimentos, né? Como é que vai ficar? E até a questão ambiental. Ninguém sabe como é que essas empresas que comprem o setor elétrico brasileiro, como é que elas vão atuar ambientalmente. Tudo bem que a gente tem uma legislação ambiental, né? Mas, enfim, a gente não sabe, é uma incógnita como é que o Brasil vai sair dessa. E, para finalizar, a gente vai perder o controle de política energética através das empresas estatais. É um setor estratégico, como eu falei. É um setor que a economia brasileira, para crescer, necessariamente tem que investir no setor elétrico. Então, se você deixar tudo na mão privada, como é que vai ser um setor estratégico para a nação, né? Pensando aqui na população e etc. Né? Como é que você vai fazer políticas públicas, etc. E a outra situação que a gente não sabe é que o capital privado, como a gente já frisou, né, tem outra lógica. Então, como é que vai ser a justificativa do preço das tarifas, né? Hoje o preço da tarifa é pelo custo da energia. Como é que vai ser, no caso de um setor privatizado, como é que vai ser os preços da tarifa? Então, é basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, né, sobre o setor elétrico. É claro que é um resumo, né, uma ideia geral de como atua o setor elétrico, né, como é que atua o Estado. Em alguns setores o Estado é importante, setor estratégico, de soberania, etc., né? E em outros setores, é claro que ele não precisa atuar e tal, deixa para a iniciativa privada, mas é
É uma situação que, mas a gente precisa debater essa questão, né? Que é importante para o desenvolvimento econômico, tá? Então, aqui eu encerro minha apresentação, eu acho que eu passei muito do meu tempo, eu peço desculpa e eu abro aí para a discussão. Obrigado. Obrigada, professor Calixto. Obrigada, professora Érica, pelas ricas explanações. Bom, agora nós vamos ver aqui algumas perguntas, algumas dúvidas, né, que foram colocadas no nosso bate-papo, tá? Eu vi que a primeira pergunta foi, acho que meio que direcionada para a professora Érica, porque foi escrita ainda quando ela estava em sua fala, né? Ela foi do Alan, ele perguntou qual o papel da corrupção, o impacto aos mais necessitados na sociedade brasileira, e temos como estimar o impacto financeiro da corrupção no Brasil. Depois, a professora Érica quer falar algo agora, ou eu leio todas as perguntas e no final vocês juntos respondem? Como é que vocês gostariam que ficasse a dinâmica? Eu acho que uma pergunta por vez, aí a gente vai... A gente se ajuda, né? Acho que... Então, com relação a do Alan, né? Bem interessante, Alan. Obrigada aí pela pergunta, né? Pela participação. Então, essa questão da corrupção é algo que a gente sabe, né? Que é inerente a essa questão. Discutir política no Brasil, discute-se também a questão da corrupção. E existem diferentes estudos que utilizam métodos para avaliar, por exemplo, quando países com elevada corrupção, a gente sabe que a destinação daqueles recursos que poderiam ser utilizados para áreas prioritárias, né? A gente sabe que esses recursos são desperdiçados. Então, há uma redução, por exemplo, da eficiência, né, no uso dos recursos. Então, existem diferentes estudos que vão abordar justamente como a corrupção impacta, né, negativamente na economia, porque recursos que poderiam ser destinados, né, para alguma área são utilizados de forma errada, né? Então, afeta, assim, negativamente, até mesmo a questão da confiança, né, de investidores, uma série de coisas que estão por trás disso também. Você queria complementar, Calixto, alguma coisa? Só uma observação. Por exemplo, é claro que o processo de combate à corrupção é importante, né, para você, enfim, colocar quem desviou o dinheiro público, pague por isso, etc., né, porque ele o dinheiro deixa de chegar no destino final, que é a merenda escolar e outras situações, né, mas, por exemplo, você pode combater isso sem tirar as políticas públicas do Estado, certo? Isso eu acho que não tem, não precisa destruir o Estado em determinadas políticas públicas que ele faz, em detrimento do combate à corrupção. Eu dou um exemplo prático, tá? O processo da Lava Jato. Importantíssimo, né? Gerou várias... gerou não, mas mostrou o quanto que a corrupção estava imbricada no Estado brasileiro, mas isso é uma coisa, você combate o corruptor e deixa as empresas atuando, tá? Em nenhum país do mundo, pelo menos que eu conheço, tem um caso famoso na Alemanha, que a Volkswagen mentiu para a legislação lá do país, dizendo que faziam carros menos poluentes, na verdade faziam carros mais poluentes, e foi descoberto esse tipo de... porque, enfim, corrompeu o sistema dos agentes públicos, né? Mas a legislação lá puniu a pessoa física, mas a empresa continua atuando, certo? A única crítica que eu faria em relação, por exemplo, à Lava Jato, você pune o empresário corrupto, mas a empresa e os empregos são importantes, você preserva, né? Isso não aconteceu no Brasil, infelizmente. E o impacto econômico, que alguns estudiosos que estão fazendo, né? Calcula-se que na ordem de 3 a 4% do PIB foi impactado com a Operação Lava Jato, tá? Então, essa equação está delicada, mas no Brasil você não precisa matar a vaca para matar o carrapato. Só isso. Sim. Muito bem. Bom, depois veio o Ítalo, fez algumas perguntas com relação ao setor industrial. Primeiro, ele apresenta que o setor industrial é um importante elemento da economia de vários países e como esse setor se caracteriza no Brasil, imagino, né? E depois ele fez uma pergunta relacionada às reservas internacionais. Mas vamos voltar primeiro para essa inicial, para a pergunta, né? Tá, repete a primeira pergunta, por favor. O setor industrial, apesar de não ser
o foco, né, dessa palestra de hoje, especificamente do setor industrial, mas acho que dá para juntar um pouco com a questão do setor de energia, né, professor Calixto? Uhum. E aí o senhor esteja à vontade, então. Ele Não, pergunta para caracterizar o setor. Como É. se caracteriza esse setor? o setor industrial? Exato. Tá. O setor industrial, ele é a economia é dividida em 3 setores, basicamente. Setor primário, que a gente chama, que é agricultura, extrativismo, agricultura, agropecuária de modo geral, extrativismo, né? E, enfim, para extrair recursos naturais. O setor secundário, que é o setor industrial, e o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços, tá? Esses são os 3 setores. O setor secundário, que é o setor industrial, ele é o mais pujante, é o mais dinâmico, é o mais inovador, é o mais tecnológico. Ele tem relações que a gente chama em economia, né? A jusante e a montante, A ou seja, para montante, frente. isso. A gente tem efeitos tanto na cadeia para trás quanto para frente. Então, você imagina, por exemplo, a indústria a indústria automobilística, né? Atrás da indústria automobilística, você tem o setor de autopeças, né? Fornecendo e tal, você tem uma dinâmica para esse setor. Só estou pegando o exemplo, né? E o carro pronto, você tem uma outra dinâmica à frente, que seria seguros, tudo bem que seria serviço, né? Mas você tem processo de melhoria que se você quiser fazer no carro, né? De trocar uma peça, etc. Né? Você tem tanto o processo a montante quanto a jusante, né? Por isso que é o setor mais importante, é o mais inovador, é o mais tecnológico, enfim, é o mais produtivo, que é uma coisa que o Brasil ainda tem uma produtividade baixa em relação a outros países, tá? Produtividade, eu quero dizer, o trabalhador ser produtivo, tá? Então, é o setor mais produtivo, etc. Infelizmente, nos últimos anos, a participação da indústria no PIB vem decrescendo, né? Por vários fatores, né? O fator macroeconômico é que explica. Câmbio muito valorizado e taxa de juros altas explica basicamente o que está acontecendo com a indústria brasileira. É claro que outros setores, claro que outros fatores também explicam, como a questão da inovação. A gente é um país que inova pouco, né, na nossa indústria. A gente tem pouco inserção no mercado externo também. Enfim, isso aí gera consequências para a economia, para a indústria nacional. E aí tem a competição externa também, né? Com o câmbio valorizado, ou seja, com a relação, que é o câmbio, né? É a quantidade de reais necessária para comprar um dólar, tá? Então, se o câmbio está muito valorizado, ou seja, se a quantidade de reais para comprar um dólar é muito baixa, eu consigo, com reais, comprar qualquer produto industrial vindo de fora, principalmente chinês, né? Então, enfim, digamos, a China hoje é a grande indústria do mundo, né? É um setor muito inovador, estratégico também na economia chinesa. Então, e a taxa de juros também é alta, né? Ninguém vai investir no Brasil em termos de setor produtivo se a taxa de juros é muito alta. Ou seja, se você pegar um empréstimo, você vai pagar 3 vezes mais do que se paga lá fora, né? No mínimo. Então, tem essas questões macroeconômicas. Tá? Que foi até uma pergunta que ele fez logo em seguida, Calixto, que ele pergunta por que as taxas de juros no Brasil ainda são altas, né? Eu passo já para você, né? É uma coisa interessante também, Ítalo, é que você perguntou a importância do setor industrial, né? Defende-se muito na literatura, né, que o setor industrial é o inicial, é o que começa e vai gerando recursos que serão destinados posteriormente para outros setores, né? Então, é importante pensar que é desse setor que advém, como o Calixto falou, né, as inovações, a questão dos recursos financeiros que serão utilizados posteriormente. Então, o mercado interno, né, a constituição do mercado interno. Então, tudo isso é favorecido por um setor industrial que é consolidado, né? Então, por isso também é importante esse setor. Aí ele perguntou, Calixto, que é o que você estava falando, por que as taxas ainda são altas? Bom, atualmente está bem baixo, né? A taxa Selic aí está na menor da história, né? Está em 3,75 e é provável que o Banco Central reduza ainda mais, porque, enfim, a gente está em depressão praticamente, a economia afundou, tá? Então, não tem para que você ter uma taxa de juros. Para resumir, a taxa de juros no Brasil é alta para controlar a inflação, essa a ideia, tá? Então, se a taxa de inflação está muito alta, você eleva o juro, você aumenta o crédito, aumenta o processo de fazer investimento, etc., né? O custo de fazer investimento, e aí você reduz o processo inflacionário por outro lado. Então, por isso que no Brasil, historicamente, as taxas de juros são altas. É claro que, a meu ver, tem questões políticas também que fazem com que a taxa de juros no Brasil tenha, historicamente, uma taxa muito elevada em comparado com outros do Brasil. E é claro que essa taxa de juros muito alta, você atrai capitais para cá, né?
ninguém vai investir. Se eu estou pagando a você 5%, se você quer um empréstimo meu, né, e eu te empresto a 5%, é uma coisa. Mas se eu emprestar 10% é outra, entendeu? Então, comparado com outros mercados de capitais, o Brasil tem uma taxa de juros muito elevada. Então, você acaba atraindo capitais para cá e faz com que a taxa de câmbio aprecie, né, que a gente fala, né? Ou seja, a relação de reais para dólar cai. Aí você aprecia o câmbio, de indústria, aí você gera uma cadeia, né, que compromete o desenvolvimento do país. Uhum. Deixa eu ver se tem mais. Eu vou. A Aurinete perguntou uma coisa que eu fiquei, eu disse, eu vou responder, porque ela está perguntando sobre PA. Ela perguntou assim: se eu fiz relação do impacto da redução dos recursos, né, do PAA, do PNAE, para o impacto nutritivo da soberania alimentar. Trabalho com agroecologia, que diretamente atuamos com os agricultores familiares. Aurinete, boa noite. Fiquei feliz pelo comentário, até porque é algo que eu venho estudando, né? E é interessante porque a minha pesquisa foi em campo, então eu visitei alguns agricultores familiares, visitei comunidades rurais aqui no Rio Grande do Norte. E o que mais me chamou a atenção no programa, né, do PAA, é que ele foi bastante inovador, né, de todas as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Ele atua, né, tanto no consumo, por isso que você fala, né, no impacto nutritivo, né? Então, pessoas em condições de vulnerabilidade, elas recebem esses alimentos, né, do governo. E os agricultores recebem renda. Então, o PAA é inovador por isso, né? Tanto na renda, vai atuar tanto na renda quanto no consumo. Então, impacto dessa redução já é sentido, sim, na questão da alimentação, né? Porque um dos impactos do PAA também foi incentivar o autoconsumo. O próprio agricultor ficou mais consciente, né, de que teria que comer algo mais saudável, de ter esse cuidado. Então, a redução do PA também afeta isso, né? Tanto a renda quanto o consumo, seja do próprio agricultor, sejam das escolas que recebem, os hospitais, né? Então, tudo isso é afetado também. Então, como o programa é amplo, né? Atuar agora nessa renda, atuar no consumo. Então, quando ele reduz, o impacto é sentido nos dois públicos-alvos, infelizmente. A política pública é fundamental, né? Uhum. Ô, Ana, teve alguma coisa que eu deixei de responder? Foram sobre as reservas? Aí, outra coisa, aí tem assim, ele perguntou, para que estamos guardando tantas reservas internacionais se já não temos riscos externos relevantes? Olha, não sei se a gente está fora do risco ainda, tá? Porque o que acontece? Quando a gente está no processo de crise, embora a taxa de juros no Brasil ainda seja relevante para remunerar o capital, em processo de crise, como a gente está vendo agora, tem um economista muito famoso, né, chamado Keynes, que Érica conhece? Érica foi monitora, inclusive, em macroeconomia. Quando você tem um processo de crise, você não vai para títulos, você vai para moeda, tá? Que é a preferência pela liquidez. E a liquidez significa moeda, basicamente. Então, quando você tem um processo de deterioração das economias como um todo, os dólares tendem, os capitais que aqui estão atuando, né, tendem para voltar para sua matriz, que é os Estados Unidos, tá? Então, se a economia brasileira cair muito, como está previsto aí, pelo menos menos 5%, eu acho que vai ser mais, enfim, é capaz de pressionar as reservas internacionais. Por que as reservas são interessantes tê-las, né? Ter as reservas. Primeiro que ela é um colchão digamos assim, é um colchão de seguridade. Então, se está saindo muito capitais do Brasil, se sai capitais, você diminui a oferta de dólares. Se você diminui a oferta de dólares, você pressiona o câmbio para mais, você desvaloriza o real. E para você não deixar o câmbio desvalorizar, o Banco Central, né, atua injetando dólares para fazer com que a oferta e demanda se equilibrem. Então, por isso que as reservas internacionais são tão importantes para mitigar essa questão de saída de capitais. Então, por isso que as reservas
são estratégicas, tá? E para falar em reservas, eu estava vendo os dados sobre a dívida pública, tá? Fala-se muito em déficit, tem que fazer as reformas necessárias para gerar superávit, para a gente crescer, enfim, para a gente diminuir as despesas e aumentar a receita, tem que fazer as reformas e tal. Eu estava vendo que a gente está com uma dívida pública hoje de 75, em ordem de 75% do PIB. Mais ou menos 20% dessa dívida foi atraída, o verbo não é esse, né, atraída, mas foi contraída. Essa dívida foi contraída, 20% dela foi, 20% do PIB, né, de dívida, foi usada para comprar as reservas. Então, e 5%, se não me engano, são os aportes do Tesouro para o BNDES, para fazer, enfim, o BNDES é o grande, digamos assim, banco para fazer investimentos para financiar o PAA, para financiar outras políticas públicas, tá? Investimento em infraestrutura, etc. Então, 20% da dívida hoje não é fiscal, como eles dizem, certo? De 20% a 25% não é fiscal. Então, a dívida pública hoje estaria em torno de 48% a 50% do PIB. Para um país emergente, não é alto, tá? Comparado com outros países, por exemplo, eu estava vendo a dívida da Rússia, né? É mais de 100% do PIB, se eu não estiver enganado. Países desenvolvidos, os Estados Unidos entraram também nessa relação dívida-PIB, mais de 100% do PIB. O Japão é 250% do PIB. Então, por que isso não é tão, digamos assim, tão desesperador, né, como se diz? Porque dívida você não paga, você rola. No caso brasileiro, como ele é emissor da moeda, enfim, ele controla a moeda que ele emite, né, então não tem por que digamos assim, os investidores temerem que esses contratos que são feitos pela dívida pública não serem cumpridos, porque a moeda é emitida pelo governo, então não tem esse desespero, digamos, né? É claro que a situação é delicada, não se resolve assim numa canetada, mas só voltando a essa questão da dívida, né? Então, 50% da dívida pública é fiscal e não os 75%, porque então de 25%, 20% foi para comprar as reservas, né? Ou seja, foi feito dívida para comprar as reservas. E aí, a meu ver, foi correto para você não ter prejuízos ou situações de risco com balanço de pagamento, ou seja, dever mais do que ter de receitas. E até mesmo para complementar, né, quando ele fala dessa questão das reservas, né, é interessante pensar que em momentos de crise, né, como é o que a gente está vivendo, essas reservas também garantem essa estabilidade, né, do mercado financeiro, a questão de controlar também a flutuação da dívida pública, né, no Brasil, que é tão alta. Então, tudo isso é importante. Então, tem que pensar que está tudo conectado, né, na economia. Então, nesse cenário, garante uma maior estabilidade, garante também, controla também essa flutuação da nossa dívida pública. Então, tudo isso faz com que essas reservas internacionais sejam fundamentais. Isso, senão o câmbio dispara. Por que é interessante segurar o câmbio, né? Essa relação quantidade de reais para comprar um dólar? Porque se o câmbio vai para 5, 6, 7, 8 reais, pode gerar inflação. Aí sim, é uma inflação de oferta, certo? Porque alguns insumos a gente não produz. Então, a gente tem que importar. A gente vai importar pagando em dólar. Então, quando você converte a relação dólar com real, se um produto você pagava um mês R$4, R$5, se o câmbio vai para 10, você está dobrando seu custo. Se você dobra seu custo, você vai passar para preço. E preço é inflação. Então, você pode gerar inflação através desse mecanismo pela via de importação. E por isso que as reservas são interessantes para você segurar o câmbio, né? Não gera. Algo mais, Anne? Oi, tô aqui, dormi não, viu? Tá caladinha. Deixa eu ver se eu passei mais alguma coisa. Eu passei alguma coisa? Pessoal, alguém tem mais alguma colocação? Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. Aurinete, dando parabéns aqui à Érica, né? Falando um pouco sobre alimentação escolar. Pois é. Eu vou até deixar o e-mail da gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão. É bom debater, né? Coisa que a gente está estudando. Apareceu algumas coisinhas ali. Parabéns. Também eram dúvidas.
A gente sabe que é um tema bem específico, né? E até me surpreendi um pouco com o número de perguntas, porque geralmente o pessoal fica bem tímido, não Né? muito, É né? uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Então, é instigante, realmente. Né? É sim. Então, como a gente já está aí com 1h30 de palestra, eu avisei a você no início que Érica fala muito. Não, foi Calixto. Não, a culpa é Mas eu dela. tô tentando me segurar, né? Mas também baixando. Vou agradecer a todos os presentes, a todos os participantes, agradecer a disponibilidade do professor Calixto, da professora Érica, para trazer esse tema para nós, para expor também, né? Não é todo dia que a gente tem 2 especialistas em políticas públicas, e principalmente o professor Calixto aí no setor energético, né? Setor elétrico. Obrigado. O pessoal aqui elogiando, o Alan falando do evento de alta qualidade, que bom que estão gostando, e eu vou aproveitar também para reforçar o pedido inicial, né, de que vocês façam sugestões de temas para outras palestras, que a gente tem realmente que aproveitar esse momento de isolamento para se capacitar, para se qualificar. Então, sempre que vocês pensem em algum tema, enviem um e-mail para mim sugerindo. Nós temos umas palestras ainda em mente, mesmo após o encerramento do ciclo, que vai acontecer na próxima segunda-feira. Enquanto a gente conversava aqui, eu reabri o link de inscrições do ciclo de palestras, especificamente para a mesa redonda, e aí aproveito também para avisar que quem está inscrito no ciclo, mas que não se inscreveu na atividade da mesa redonda, tem até o dia 25 para se inscrever, porque eu só consigo enviar o link para os inscritos na atividade, certo? Então, quem já está no ciclo, mas não está na atividade mesa redonda do dia 27, corre lá e se inscreve. Ou se vocês conhecerem algum colega, algum amigo que não conseguiu se inscrever no ciclo a tempo, né, mas que gostaria de participar da mesa redonda, está reaberta também a inscrição para o ciclo, porém, como eu falei, as vagas são específicas para a mesa redonda da próxima segunda-feira, tá? Eu vou colocar aqui o link, é o mesmo link que vocês se inscreveram, mas como já faz algum tempo, né, que a gente encerrou as inscrições para o ciclo, vou disponibilizar aqui nas mensagens, e vocês, por gentileza, divulguem entre os amigos, tá? Pois é, a gente teve uma palestra sobre arte, né, foi a nossa atividade, né? E, ó, Aurinete, eu postei aqui abaixo, tá? Esse link aqui, ele é o link do ciclo de palestras, porém, a nossa última atividade do ciclo vai ser segunda-feira, a mesa redonda. E aí, como a mesa redonda vai acontecer aqui pelo Google Meet, nós ganhamos umas vagas adicionais, porque lá pelo Zoom, a gente tem um limite de 90 pessoas. E aqui pelo Google Meet, a gente consegue atender até 240 participantes, certo? Então, por isso a gente resolveu reabrir as inscrições, tá? Para as demais atividades, aliás, para as demais palestras, no caso, as palestras isoladas, aí é um link para cada palestra, e eu vou divulgando à medida que os temas vão aparecendo e que os profissionais também são contactados, né? A nossa próxima palestra possivelmente vai ser aquele tema que eu mencionei no início, sobre água, né? Água e sustentabilidade, com 2 engenheiras ambientais. Aí tem também uma palestra que vai acontecer com uma advogada ambiental, mas ela não confirmou ainda qual o tema de interesse, mas está inscrita no ciclo. E quem estiver aqui assistindo essa palestra de hoje, que de repente seja bom em determinado tema, se sinta seguro aqui para falar, eu estou disponível para ouvir a sugestão de um tema, para a gente pensar, elaborar, e quem sabe você esteja aqui do lado de cá, digamos assim, né, no planejamento, na organização, ou com a sensação aí que os 2 colegas hoje tiveram, né, de ministrar uma palestra. Só queria deixar claro que isso é tudo novo para a gente também, essa forma de expor, né, Érica, essa forma de transmitir o conhecimento. Então, ninguém é blogueira aqui, todo mundo professor, e a gente está aqui reaprendendo, né? Se reinventando. Se reinventando e tentando trazer um pouco de debate, de conhecimento nesse momento de isolamento, tá bem? Então,
Blog Profis. Só para eu posso falar só mais uma coisinha, Érica? Por favor, eu vou dar esse momento para vocês também se despedirem. Hoje eu não vou cortar ninguém, não sei se o Nils ainda está aqui. Uma questão que eu acho que eu esqueci de comentar na apresentação. Por que o custo da energia elétrica ainda é relativamente caro, tá? Basicamente, a questão é imposto, tá? É a questão tributária. Então, o megawatt no Brasil sai a centavos e chega na conta final, né? Você tem uma bagunça na questão tributária, né? Você tem bitributação, você paga ISS, aí o Estado que emite, o Estado que gera energia, cobra o ICMS, e o Estado que recebe também cobra, então é uma bagunça. A gente precisa urgentemente de fazer uma reforma tributária, tá? Enfim, hoje, atualmente, a carga tributária brasileira ela é regressiva, ou seja, quem ganha menos paga mais, proporcionalmente, e quem ganha muito, muito mesmo, assim, tipo 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, em termos proporcionais, paga muito pouco. Então, é urgente fazer uma reforma tributária que ela seja progressiva, ou seja, cobrar mais de quem pode pagar mais e cobrar menos de quem pode pagar menos. Então, só essa questão, por que a tarifa ainda é muito cara no Brasil? Basicamente, a questão de imposto. Inclusive, se eu não estiver enganado, as receitas dos estados, né? Eu acho que 1/4 das receitas vem de tributação do setor elétrico, né? Na conta de energia. Era só essa questão sobre a tarifa da energia. É claro que muda de estado para estado, né? Porque, enfim, cada um tem sua política de cobrança, mas é uma questão tributária. Ok. Bom, obrigada. Eu vou liberar para os momentos finais, para agradecer, mandar beijo para o tio, para a tia, esposo. Então, obrigada a todos pela participação. Tenho colegas aqui, tenho orientando, Carlinhos está aí. Obrigada a todos pela participação, pelas dúvidas e obrigado também. Vou aproveitar o momento para agradecer também o empenho da nossa líder, viu, gente? A Anne é fantástica. Então, aí, como ela bem falou, né? A gente está se reinventando, dá um medinho estar aqui na frente, viu? Então, a gente fica um pouquinho, depois a gente vai se acostumando, né? Mas depois ficou bem, bem legal, as perguntas foram muito boas, e, enfim, a gente pôde debater um pouco mais. Ficou muito legal o debate, foi maravilhoso. Obrigado pelo convite, viu, professora? Mas é isso, obrigada e até mais, viu, gente? A gente volta. Anne, muito obrigado pelo convite. Érica, obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Um abraço. Noite. Até segunda, hein? Quem não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve, que eu reabri agora à noite, tá? Um abraço, uma boa noite, uma boa semana. Tchau, Igualmente. gente. Tchau.